Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme. Então, vamos comigo. Simbora, bebê! Temos aqui a velocidade média. Velocidade média ela é constante em qualquer instante ou intervalo de tempo em que a velocidade escalar média no movimento sempre vai ser igual à instantânea. Professor, o que é velocidade média? O que é velocidade instantânea? Uma velocidade instantânea é uma velocidade que ela tende a ter um determinado movimento. Só que esse movimento, ele sempre vai para frente, ou seja, ele não vai ter nenhum momento de aceleração e nenhum momento de desaceleração. Dessa maneira, ela sempre ou vai para frente ou vai para trás. E existem dois tipos de movimento associado a essa velocidade instantânea. Vamos lá conhecer. Primeiramente, quando eu trato de velocidade média, ela é calculada, relembrando, que é ΔS dividido para ΔT, onde ΔS representa a variação do espaço percorrido e ΔT representa a variação do tempo. A partir disso, existem dois movimentos, chamado movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo é aquele que o deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. O movimento retrógrado é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário ao da orientação da trajetória, como a gente pode observar nessa imagem. Temos o quilômetro sendo indicado na imagem e temos uma velocidade positiva, porque é um movimento progressivo, e um movimento retrógrado, velocidade negativa. Importante salientar, por exemplo, se você percorre a nossa BR que temos aqui no estado do Acre, a BR-364, se você percorrer a BR-364, em alguns momentos você vai se deparar com as plaquinhas que representam a quilometragem em que se encontra aquela BR. Se você sai de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, você vai perceber que essa quilometragem ela tende a aumentar. Então, dessa maneira, você está no movimento progressivo. Se você sai de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, você vai perceber que esta quilometragem ela tende a diminuir. Então, se tende a diminuir, você está no movimento retrógrado. Então, dessa maneira, quando temos o movimento progressivo, eu vou utilizar valores positivos, ou seja, uma velocidade positiva. Quando eu tenho um movimento retrógrado, que é um movimento do sentido contrário à quilometragem, você vai ter aí um valor negativo. Então, vamos lá ver como que isso é cobrado. Primeira coisa, eu preciso entender que para realizar o movimento retilíneo uniforme, quando sua velocidade é constante, diferente de zero. Eu tenho aqui um ônibus, que ele está no espaço zero, um espaço inicial, e ele se deslocou, houve um deslocamento, e ele tem aqui no espaço S. Dessa maneira, a gente precisa aprender a utilizar a função horária do espaço. Qual que é a função horária do espaço? É S igual S0 mais V vezes ΔT, onde S é a posição final, S0 é a posição inicial, o V é a nossa velocidade e o ΔT é o tempo. Para lembrar, isso aqui é a nossa formulazinha, a nossa equação do sorvete. Professor, então é só usar o sorvete na questão que já está resolvido? Depende da questão. Se a questão estiver pedindo a função horária do espaço, com relação ao espaço, a gente vai utilizar isso. O que significa falar função horária do espaço? É quando eu tenho uma relação do tempo com o espaço percorrido. E esse espaço percorrido eu vou ter o quê? Uma posição inicial e uma posição final. Percebe que quando você utiliza o sorvete, você está utilizando uma velocidade uniforme, ou seja, que ela não vai ser alterada. Se essa velocidade for alterada, ou seja, tem aí uma aceleração, e aí você vai utilizar o sorvetão, tá? Mas isso é nosso tema para a próxima aula. Mas, utilizando o sorvete, como que isso cai no Enem, professor? Primeiro, como que isso surge? Surge do nada? Não. A gente já tinha a velocidade que é calculada dividindo ΔS por ΔT. ΔS é variação de espaço. Sempre, lembrar, é espaço final menos espaço inicial. Mesma coisa do tempo. É tempo final menos tempo inicial. Dessa maneira, se você fazer aí uma regrinha de 3, você vai perceber o que? Faz um tchu-tchu, você vai ter o quê? S menos S0 vai ser igual a velocidade vezes tempo final menos tempo inicial. Dessa maneira, se o tempo inicial é 0, chegamos à nossa fórmula do sorvete. E no Enem não é diferente. Ele já foi cobrado e temos aqui uma questãozinha do nosso material do Sistema Farias Brito, lá da prova Enem, Ciências da Natureza de Física, página 78, que nos fala o seguinte. O dardo é um objeto em forma de lança, feito de metal, fibra de vidro ou fibra de carbono.
O tamanho e peso dos dardos variam do homem para a mulher. O atleta corre para tomar impulso e lança o dardo numa pista de lançamento com 34,9 metros de comprimento e 4 metros de largura. O dardo costuma sair das mãos do atleta com a velocidade de 100 km por hora. Após o voo, o dardo aterra numa zona relvada, relva, grama, que costuma ocupar a zona central dos estádios de atletismo. A marca obtida pelo atleta é medida pelos oficiais, desde a zona de lançamento até o primeiro ponto onde o dardo tocou no chão. Então, se o recorde mundial do lançamento de dardos atual é o de Jan Železný, da República Tcheca, com a marca de 98,48 metros, podemos estimar que o tempo de voo do dardo foi de aproximadamente. Percebe? Ele dá o espaço inicial, que é 0, e ele tem o espaço percorrido, que foi o quê? 98,48 metros. Aqui a gente quer saber o tempo. Então, se eu estou fazendo uma relação do tempo e do espaço, e a questão nos traz o seguinte: adote ângulo de lançamento de 45 graus. Se é 45 graus, entende, quando temos uma angulação, significa que ele teve uma elevação. Se eu vou lançar o dardo, eu vou lançar o dardo como? Vou lançar o dardo para cima, mas para lançar para cima eu tenho que ter uma angulação. Então, ao lançamento, houve um ângulo de 45 graus. Nesse ângulo de 45 graus, a gente precisa entender, se ele foi lançado da posição inicial para a posição final, eu tenho que ver se eu vou utilizar seno, cosseno ou tangente deste ângulo. Baseado nisso, percebe que eu estou me relacionando com o comprimento. Primeiro, eu identifico o ângulo. O ângulo parte da mão de quem foi lançado. Oposto a este ângulo, vamos ter quem? Vamos ter lá o chamado cateto oposto. E a hipotenusa é a posição do que o dardo é lançado. E o outro vai ser o nosso cateto adjacente. Se eu quero saber a relação do cateto adjacente para o lançamento, cateto adjacente, que é essa distância que foi lançada, para a posição do lançamento, eu vou ter o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, só pode ser o quê? O cosseno. Nesse caso, se eu vou utilizar o meu cosseno, eu posso calcular a velocidade. Velocidade vai ser o quê? Velocidade final vai ser igual a velocidade inicial vezes cosseno do ângulo, que é o cosseno de θ. Dessa maneira, teremos o quê? Eu sei que foi lançado pelas mãos dele a 100 km por hora. Dessa maneira, eu tenho que lembrar o quê? A questão, ela está pedindo as alternativas em segundos. Então, tenho que converter quilômetros por hora para segundos. Para fazer essa conversão, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3,6, que a gente aprendeu na nossa última aulinha de física. Então, se eu divido 100 para 3,6, eu vou ter 27,7 metros por segundo. E cosseno de 45 é quanto? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quando eu divido raiz de 2 sobre 2, vamos ter como resultado 0,71. Agora, se eu faço essa multiplicação, teremos que resposta? 27,7 vezes 0,71, só vai nos dar aí nosso gabarito de 19,7 metros por segundo. Mas, professor, isso é a resposta? É isso que queremos até o momento? Não. Achamos aqui a nossa velocidade final. Agora sim a gente vai utilizar o nosso sorvete. Para utilizar o sorvete, temos a velocidade. Espaço final foi o quê? Temos aqui a relação do tempo, que é o que queremos aqui é saber justamente do tempo. Eu posso isolar, Eu sei que esse S0, se eu trouxer para o outro lado, vai vir negativo. Se ele vier negativo para o primeiro membro, o que é que vai acontecer? Vai ficar S menos S0. Dessa maneira, a mesma coisa esse ΔS. Então, vou ter o ΔS e o V que está multiplicando vai passar dividindo. ΔS dividido para velocidade. ΔS, que foi o espaço percorrido, foi de 98,48 metros. É o recorde mundial. E a velocidade que encontramos foi de 19,7 metros por segundo. Fazendo essa divisão, vamos chegar aqui a gabarito, a alternativa, de 4,99 segundos. Gabarito alternativa, letra E, de que beleza! Então, questãozinha que envolve aí, um pouco mais de lógica, Claro, essa questão ela foi de nível médio para nível difícil. Temos que entender que nem sempre no Enem você vai se deparar com questões fáceis, tá? Mas, para que fique clara a ideia, é importante acertar as fáceis para que sua nota suba, porque é assim que o Enem te avalia, tá? Quanto mais você acerta as fáceis, mais sua nota tende a subir. Se você
erra uma questão fácil e acerta a questão desse tipo, de nível médio para difícil, sua nota tende a cair. Então, muita atenção, espero que vocês tenham entendido a prática e a resolução dessa questão e aguardo vocês na nossa próxima aula de Física. Até mais!